Valeu, Helena. E só para complementar, né, depois das dispensas aí do Carpegiani e do Rodrigo Caetano, também foram confirmadas as saídas do Moser e do Jaime de Almeida. Aliás, o Jaime, em vários momentos em que o Flamengo demitiu técnicos nos últimos anos, ele foi o responsável por ser o interino, né? Aliás, chegou a ganhar o título da Copa do Brasil em 2013. Foi uma das primeiras vezes em que, sob a gestão de Eduardo Bandeira de Mello, o Flamengo dispensou treinador. O Jaime deu resultado, acabou voltando depois para o cargo ali de auxiliar, né? Agora também deixa o clube. A gente viu na reportagem, Sormani, o Ricardo Lomba, que é um dos dirigentes aí do Flamengo. Ontem ele descascou ali para cima do Carpegiani, sem dar nomes, né? Mas a respeito da organização da equipe, até sobre brio, né, dos jogadores, que talvez tenha faltado nessa definição da vaga na decisão contra o Botafogo. E aí no dia seguinte acontece tudo isso. Claro que deve ter a participação do Ricardo Lomba nessas dispensas, né? Então, Ribeirão, o que eu estou sabendo é que o Ricardo Lomba é que está comandando todo esse processo. Existe uma briga política, não uma briga, o Flamengo está dividido, politicamente falando, como todos os times são. Há facções aqui, de lá e acolá. Não tem uma unanimidade, como não existe nenhum time do Brasil e talvez no mundo, quando você trata-se de clube e não de empresa. O Lomba faz parte de uma ala que ajudou e muito o Bandeira a se reeleger e dá sustentáculo, dá suporte ao Bandeira na atual administração. Mas o Lomba estava se sentindo um tanto quanto à margem de todo esse processo. E ontem, depois de tudo que aconteceu, da derrota diante do modesto time do Botafogo, modesto, estou dizendo, se comparando com o Flamengo, não que o Botafogo seja modesto, longe disso. Depois da derrota que aconteceu diante do Botafogo, o Ricardo Lomba ficou, vocês viram, né? Indignado com tudo que aconteceu, bateu na mesa, tá? E chegou pro Bandeira: escuta, se não mudar esse negócio aqui, eu vou cair fora. E se ele cair fora, o Bandeira pede um grande apoio para a sua sequência de administração no Flamengo. E o Bandeira deu cartão, deu sinal verde e falou: olha, comanda. E tudo isso que está acontecendo no Flamengo agora tem muito mais o dedo do Ricardo Lomba do que do Eduardo Bandeira de Mello, que nesse momento está à margem. Tanto é que ele não fala. Você já viu o Bandeira falar nos últimos dias? Quem é que está falando? O Ricardo Lomba. Se você perguntar para o Lomba: escuta, como é que é? Quem vai ser o novo treinador? Ele vai dizer para você o seguinte: conversa com o presidente. O presidente sabe te dizer, ou se tiver informação, se não tiver, ele não vai te dizer. Mas enfim, a pessoa com quem você tem que falar é o presidente Eduardo Bandeira de Mello. Mas não é isso que está acontecendo. Quem está mandando nesse momento é o Ricardo Lomba. O Eduardo Bandeira de Mello, eu já fiz N elogios ao presidente Bandeira de Mello nesses programas todos nossos aqui nos canais Fox Sports. Disse em algumas ocasiões que, lembrando a NBA, que a NBA eles têm lá um prêmio todo final de temporada, não só para os melhores jogadores, para o melhor técnico, dos melhores reservas, do jogador que mais evoluiu de uma temporada para outra, dos melhores novatos da temporada. Eles dão um prêmio também para o melhor executivo. Dão um prêmio para o melhor executivo. E eu disse aqui várias vezes, em duas oportunidades, acho que em 2004 e em 2005, eu falei: eu daria o prêmio de executivo do ano para o Eduardo Bandeira de Mello, por tudo que ele fez pelo Flamengo. Mas chegou no momento que ele precisava fazer algo mais. Sabe? Fazer um upgrade que ele não conseguia fazer. Ele acreditou demais no Rodrigo Caetano. Não fez errado, porque o Rodrigo Caetano é um homem do futebol. Tem uma história muito bem escrita no futebol. Ele entregou toda a sua confiança relativa à montagem do time de futebol ao Rodrigo Caetano. Não deu certo. Não deu certo. Aliás, eu teria dispensado o Rodrigo Caetano ao final dessa temporada. Nem teria começado a montagem desse time com o Rodrigo Caetano. Eu já teria mudado isso. Disse isso aqui nos canais Fox Sports várias vezes. Como ele não mudou, acreditou demais no Rodrigo Caetano, a gente está vendo qual é o resultado disso tudo. O Flamengo começa 2018 com uma campanha muito ruim. Então agora, diante desse quadro tétrico que a gente vê no Flamengo, o Ricardo Lomba falou: presidente, repito o que disse agora há pouco, se isso não mudar, eu caio fora. O Eduardo pegou o bastão, passou para ele, ele está comandando toda essa mudança. Foi dele a ideia de se demitir o Rodrigo Caetano, dele a ideia de se demitir o Paulo César Carpegiani, dele a ideia de se demitir o Moser, dele a ideia do que acontecer para frente. Tem jogador que vai ser afastado também. Estou tentando descobrir quem são os jogadores.
Até agora não consegui. Não sei se vocês vão conseguir, que vocês têm fontes tão importantes ou mais do que as minhas. Há jogadores que serão afastados também. E isso é preciso. Porque ficar só no técnico, no gerente de futebol e no diretor de futebol é muito pouco. Esses caras não entram em campo. Claro que eles montaram esse time horroroso que o Flamengo tem no momento. Mas eles não entram em campo. Os jogadores têm que mostrar vergonha na cara. Os jogadores têm que mostrar que eles têm autoestima. Que eles se sentem envergonhados de jogar a bolinha que eles estão jogando. Que é desse tamanho. Minúscula, pequenininha. São jogadores que recebem em dia e muito bem, que parecem que estão resolvidos do ponto de vista financeiro, pelo menos os mais experientes, e apertar aquele botão do FO, 3 pontinhos. Se ganhar, ganhou. Se perder, não vai fazer a menor diferença. Então, não basta apenas essa mudança no Flamengo. Alguns jogadores terão que ser afastados. Eu vejo assim e parece que o Ricardo Lomba vê assim também. E eu até concordo com esse afastamento de alguns jogadores, Sormani, Facincani, você que está em casa, porque desde o ano passado a gente ouve críticas não só dos analistas do futebol, mas da própria torcida, que às vezes fica indignada com a reação dos jogadores perante uma derrota. E se a gente pegar Carpegiani e pegando o ano passado para cá, em que o elenco é praticamente o mesmo, passaram também Rueda e Zé Ricardo, e os resultados foram basicamente os mesmos. O desempenho dentro de campo... Discordo, calma não. Não, o desempenho que eu digo... Desempenho que eu digo, o que eu vejo, talvez, é da parte anímica. Essa parte reativa dos jogadores. Na mão do Rueda, Ribeirão, foi completamente diferente. O Flamengo chegou em 2 finais. Chegou na final da Copa do Brasil, chegou na final da Sul-Americana. Foi uma pena o Rueda ter ido embora. Uma pena, ele fazia um trabalho muito interessante. Mas quem eram os jogadores que foram elogiados nessa reta final da temporada passada, quando o Flamengo conseguiu chegar à decisão da Sul-Americana? A garotada. O Rueda, para mim, foi muito bem justamente por isso. Exatamente. Ele deu oportunidade para uma garotada porque estava correspondendo muito mais do que os medalhões. Bancou, e aí eu coloco... É o Facincani acabou de falar. O Paquetá surgiu com quem? Exatamente. Só que aí eu pego... A comparação que eu fiz foi com essa... entrou no time por conta de quem? Foi com essa reação dos jogadores. Eu me lembro muito bem. No dia seguinte, a derrota para o Independiente. Sim, após a derrota para o Independiente, a principal crítica dos torcedores era pela passividade de alguns atletas por ali, não digo desses jovens, depois de uma derrota importante. Sim. Uma derrota em casa, perdeu um título em casa, depois de tantos anos que o Flamengo não disputava um título internacional. E aí que eu comparo, esses outros técnicos também não conseguiram tirar de alguns medalhões ali o que se espera deles. E aí não sei se cabe só ao técnico fazer isso, tirar desses jogadores o melhor. Tem que partir dos próprios jogadores também. Claro, o jogador tem que ter vergonha na cara. Foi o que eu acabei de falar. Se o jogador não se toca de que ele precisa fazer algo mais, que ele tem que correr... Escuta, os caras não têm brio. Eles não se envergonham de ver essa situação. Eu me envergonharia. Imagina, eu até fugiria de entrevista numa hora dessa. Por mais que a gente cobre, que os caras falem, que a gente cobre, que os caras apareçam, né, deem uma satisfação ao torcedor... Mas, por exemplo, numa hora dessa em que o Flamengo vive um momento tão ruim, eu tentaria até me esconder da entrevista. Olha, não tenho nada para falar. Eu tô com vergonha de tudo. Eu vou repensar para não passar por uma situação incômoda, para não falar qualquer tipo de bobagem. Agora, a grande questão que fica é quais serão esses nomes. A informação que corre nos bastidores, que eu tentei apurar até agora e por enquanto nada, é que 2 nomes, a princípio, já estão de imediato, né, afastados para as próximas atividades. O Ilharão, volante, e o outro volante, Rômulo. O Rômulo nem joga, né? O Rômulo, mais departamento médico, mais em preparação física que qualquer outra coisa. Contratação que foi um naufrágio, né, em termos de desempenho para o Flamengo. O Ilharão da mesma forma, um atleta que dentro de campo não cumpre minimamente a função tática que lhe é exigido, que é marcar. É aquela história do volante que... dê liberdade para volante. Não pode dar liberdade para volante. Depende do jogador que você tem na mão. Primeira função do cara, ajuda a marcar. Coisa que ele não faz. E é exemplo para outros caras no futebol brasileiro, né? Aquele volante moderno sai pro jogo, porque ele arma, que ele toca. Quem muito faz, pouco também resolve. Ou você faz bem uma função, ou então, amigão, passar bem. Porque quem muito quer também na história do futebol... pouco consegue. São raros exemplos de jogadores diferentes que conseguem se adaptar em outras funções, o que obviamente não é o caso do Ilharão, que entra em campo
mais uma vez, fez uma partida melancólica com a camisa do Flamengo. Mas não só ele. Ele foi vaiado pela torcida do Botafogo, Arão? Foi, claro, pela Mais uma torcida vez? do Botafogo e pela do Flamengo. É que a torcida do Botafogo estava em pequeno número ontem no Maracanã, então não deu para ouvir direito. Eu quero dizer o seguinte, que o desempenho dele é tão melancólico, é tão medíocre, no sentido literal da palavra, que a torcida do Botafogo nem sequer vai mais. Nem sequer vai mais. A torcida vai, agora, o cara que vem pode incomodar, né? Exatamente. Quem está vaiando o Arão agora é a torcida do Flamengo. Flamengo, você pega Pará, dentro de campo, jogador nulo com a camisa do Flamengo. O Hever, qual é a justificativa para ser capitão do Flamengo com a bola que tem jogado? O Rodolfo, mais do mesmo. Aliás, ontem o Carpegiani entrou com o Rodolfo e Hever, né? E o Juan no foi banco, pro banco. O principal zagueiro do Flamengo no banco de reservas com 38 anos, que chegou para ser mais um suporte do que uma resolução, se tornou o principal referencial pela ausência de outras peças, pela má montagem do elenco. E aí, quando você tem o principal jogador em campo tentando resolver, você tira do time. Na esquerda, o Carpegiani tira o Everton, que estava sendo o atacante referencial da equipe, o melhor desempenho, o jogador mais regular da temporada passada e ainda em 2018, para improvisar na esquerda, para deixar os bonitinhos ali à frente, intocáveis. E qual foi o desempenho do Everton ontem? Foi fraco? Foi fraco, porque não é a dele. Mas esse Ele colocaria até... como... a bola, o Cuéllar foi sacado com o Carpegiani. Olha só a série de situações equivocadas que foram feitas na escalação do Flamengo com aval da diretoria, porque a diretoria não conseguiu montar do meio para trás um time sólido o suficiente para evitar improvisações.